Fala galera, Belinati na área, tudo bem? Vamos continuar então os nossos estudos quarentênicos aqui com o tópico de citogenética. A citogenética vem complementar várias aulas. Ela vem complementar a aula de ácidos nucleicos, ela vem complementar a aula de organelas e ela vem complementar também a aula de núcleo. A aula de ácidos nucleicos, porque a gente vai falar um pouquinho melhor do funcionamento, do processo de transcrição e vai envolver aqui o processo de splicing. A aula de síntese proteica, porque vamos colocar aqui a avaliação do código genético, da produção de proteínas e tudo mais, e também a aula de núcleo, porque a gente vai olhar um pouquinho para as mutações, as aneuploidias, euploidias e outras mutações que podem acontecer nas células. Então, bora lá, vamos continuar. Citogenética, então, pode ser iniciada aqui com o entendimento do processo de transcrição e tradução, comparando agora eucariotos e procariotos. Olha que bonitinha essa imagem aqui da minha direita, né? Quando a gente tem os procariotos realizando o seu processo de transcrição e tradução, o DNA é a molécula original para a ocorrência da transcrição, forma-se o RNA mensageiro, o RNA mensageiro já direto é traduzido e então forma-se a proteína. Não existe aqui o processamento do RNA. O RNA mensageiro produzido já é o RNA mensageiro maduro que já vai participar do processo de síntese proteica. Maravilha? Para eucariotos o processo é um pouquinho mais diferente, olha lá na parte esquerda da imagem. O núcleo é o local onde acontece a transcrição do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro imaturo vai ter que passar por uma editoração, um amadurecimento, um splicing. E nesse splicing o que acontece? Os introns, que está aqui ó, clarinho, são retirados e os exons são mantidos. Tá, então o processo de splicing, o processo de editoração, são mantidos os exons e são retirados os introns. A gente fala que o intron é um intron metido, só para você lembrar o que eu vou fazer, tá bom? E aí os exons vão se juntar e vão formar o RNA mensageiro maduro, que então esse sim deixa um núcleo e vai para o citoplasma, onde ele é traduzido, gerando a proteína, certo? Então vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. Temos o DNA é transcrito, temos o transcrito primário, ele sofre o processamento, chegamos no RNA mensageiro funcional, que é menor, porque a gente retirou os introns, que são os intrometidos, e aí esse RNA mensageiro vai ser lido pelo ribossomo, feita a tradução, eu tenho a cadeia proteica gerada. Vamos dar uma olhada mais detalhada ainda. Olha aqui que fofinho. Né? Isso aqui está escrito em português de Portugal, por isso que fica o exão e o intrão, mas dá na mesma, chama de exon e intron. Está aqui a minha molécula de DNA, vale a pena receber a informação de que o 5', 3', aqui está da direita para a esquerda. O RNA mensageiro inicial é gerado sempre no sentido 5', 3' da esquerda para a direita. Temos aqui em amarelo 2 introns, no processamento os introns são tirados. Então eu tenho aqui o RNA mensageiro final, funcional, que é exportado do núcleo através do complexo de poro. Tranquilo? Se a gente fizer uma avaliação mais detalhada ainda, então perceba que dá para detalhar muitas e muitas vezes, eu vou até parar por aqui, né? Olha o que vai acontecer. Das 2 fitas de DNA, só uma fita é lida. Eu tenho aqui na fita de RNA imaturo sendo gerado a estrutura, né, da ponta 5' e da cauda poli-A na extremidade 3'. Essa ponta de 5', o 5' cap nunca vai ser retirado. Essa cauda poli-A da 3' também nunca vai ser retirado. Quem são retirados são esses introns. E esses introns que estão sendo retirados, olha só, eles nem sempre vão gerar uma estrutura de um RNA mensageiro idêntico. Explicando melhor. Quem são os introns aqui na minha imagem agora? São esses espaços aqui, ó, que estão fininhos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 introns aqui que são esses espaços, certo? O que dá para fazer com eles? Olha que fofinho. Cada uma dessas caixinhas aqui em coresinhas como vermelho, amarelo, verde ou azul, são as nossas estruturas chamadas de exons. Então os exons vão permanecer. Esses risquinhos aqui serão retirados. Quando você faz a combinação, por exemplo aqui, do vermelho com o verde e o azul, eu tenho o que é chamado de splicing alternativo. Se eu tivesse combinado o vermelho com o amarelo e o azul, eu teria um splicing chamado de regular. Então o que acontece?
Cada vez que uma molécula de pré-RNA mensageiro sofre o processo de splicing, ele pode ser o regular, que dá origem aqui à proteína que é a mais comumente encontrada na célula, ou pode formar proteínas distintas, alternativas, por isso ele é chamado de splice alternativo. Isso derruba aquela ideia que necessariamente todo o processo de splicing vai gerar sempre a mesma proteína e que todo gene gera uma única proteína. Então a gente tem um único gene podendo gerar duas proteínas diferentes, dependendo de quais são os exons que são combinados na formação do RNA mensageiro maduro. Tranquilo? Vamos passar adiante. Feito o processo, né, de amadurecimento do RNA mensageiro, ele vai para fora do núcleo e no citoplasma acontece o processo de tradução. Como é que o processo de tradução tem a sua sequência? Bom, no processo de tradução, está aqui um ribossomo, subunidade menor, subunidade maior. Na região do sítio a gente tem a entrada do RNA transportador carregando aminoácidos. Ele encontra o RNA transportador que já tinha trazido o aminoácido, que deixou o aminoácido agora para compor a proteína no sítio P. E aí, conforme esse ribossomo vai se deslocando de 5' para 3', ele vai liberando os RNAs transportadores sem os seus aminoácidos e vai lendo agora novos códons. Lembrando que esses códons, certo, são trincas de base nitrogenadas do RNA mensageiro. Cada uma dessas trincas aqui identifica um aminoácido, né? Como por exemplo, a trinca de 3-uracilas, o aminoácido fenilalanina. Pode acontecer de duas trincas diferentes identificarem o mesmo aminoácido? Pode. É a degeneração do código genético. Então, por exemplo, uma trinca agora com uracila, citosina, continua identificando o aminoácido fenilalanina. Essa degeneração é importante porque oferece para a gente uma proteção contra mutações. Então, se ocorrer uma mutação, que é um dos objetivos dessa aula, né, falar um pouquinho sobre mutação, e essa mutação afetar o material genético de maneira a não alterar qual é o aminoácido a ser identificado, essa é uma mutação silenciosa. Olha que bonitinho. Então, um exemplo. Se eu trocar a terceira letra, ó, de UUU para UUC, o aminoácido não muda. Se eu trocar a terceira letra agora para A, muda o aminoácido. Mas se eu trocar a primeira letra, não muda. UUA e CUA continua dando origem ao aminoácido leucina. Lembrando que o códon iniciador é sempre o mesmo, do aminoácido metionina, A ao G, de 5' para 3' do RNA mensageiro, e que temos 3 códons terminadores, UAA, UAG e UGA. E eles são chamados de códons terminadores, percebam, porque eles não identificam aminoácido nenhum. Tá vendo o triptofano aqui? Ele é identificado pela trinca UGG, enquanto que o UGA não identifica nada. E esses dois primeiros identificam o aminoácido cisteína. Tudo bem? Vamos passar adiante então. Está aqui o processo de tradução mais uma vez, mostrando para a gente o RNA mensageiro, o RNA transportador e os seus aminoácidos. São várias imagens para enriquecer o repertório de vocês, para vocês conseguirem reconhecer a mesma coisa de várias formas diferentemente identificadas. E agora sim, vamos falar de mutações. As mutações podem ser mutações gênicas e também podem ser mutações cromossômicas. Como é que eu vou diferenciar uma mutação gênica de uma mutação cromossômica? A mutação gênica acontece na sequência de bases nitrogenadas. Então, se eu alterar a sequência de bases nitrogenadas por uma substituição, por uma inserção ou por uma deleção, e eu tiver uma sequência mutante aqui na sequência, eu tenho uma mutação gênica. Vamos olhar essa que está aqui em cima então, me acompanha com carinho. Tínhamos o para-adenina-timina, adenina-timina, citosina-guanina, adenina-timina, então a gente está falando do DNA, é dupla fita, tem adenina, tem timina, guanina e citosina, e de repente ele mostra o erro aqui pra gente, ó, no par guanina-citosina, e falou que foi uma substituição. Essa substituição agora de guanina-citosina foi pelo par adenina-timina. Então perceba, eu troquei uma base púrica por outra base púrica. Eu troquei uma base pirimídica por outra base pirimídica. Uma mutação chamada de transição. Tá? Então fiz essa mutação aqui, ela leva uma nova sequência, a primeira trinca foi mantida, a AC, a segunda trinca foi alterada. Não é mais TGG, é TAG. E as trincas seguintes são mantidas. Perceba que as trincas seguintes são mantidas.
Eu alterei esta segunda trinca aqui apenas e as trincas seguintes são mantidas. Se eu por acaso fizesse agora uma mutação por inserção, eu vou inserir aqui, ó, entre citosina e adenina uma guanina. Ao inserir entre citosina e adenina uma guanina, todas as trincas a partir daqui serão alteradas. Vejam bem, primeira trinca mantida, segunda trinca mantida, e aqui, ó, o que era uma trinca CAT, agora virou a trinca CGA. A trinca seguinte, que começava com guanina, agora começa com timina. Então, se eu fizer uma inserção ou se eu fizer uma deleção, eu altero daquele ponto para frente todas as demais trincas. Isso é importante da gente avaliar. Tá? Então, se for uma mutação por substituição, inversão, coisa do tipo, altera só aquela trinca. Por inserção e deleção, eu altero todas as sequências que vêm depois. Vamos olhar outra imagem sobre isso. Né? Temos uma sequência normal aqui, vamos lá. ACA, que identifica o aminoácido, ATG, que identifica outro aminoácido, CAA, que identifica outro aminoácido, CGA, mais um aminoácido, e CAA, que identifica mais outro aminoácido, que esses dois aqui na verdade são iguais, são as mesmas trincas. Né? Se eu fizer a troca de um par de bases nessa trinca aqui, espera só um pouquinho que está chovendo. Pronto, voltei, só para não ter que gravar outro vídeo. Né? Se eu fizer a troca de... Ó, viu que está chovendo? Tomara que não acabe a luz aqui, eu consigo terminar a aula. Se eu fizer a troca de um par de bases, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui sem a troca do aminoácido. Então tá vendo, ó, era ACA na minha sequência original do DNA, foi para ACG. Ó, o aminoácido não mudou. Então eu tive uma mutação que não trouxe sentido, né, de mudança para a minha molécula de proteína. Essa é uma mutação silenciosa. Por que ela foi possível? Por causa da degeneração do código genético, que a trinca ACA e a trinca ACG identificam o mesmo aminoácido. Vamos fazer agora com a troca do aminoácido. Vamos trocar a segunda letra. Era ACA, agora é ATA. Quando eu troco para ATA, o aminoácido foi trocado. Então eu tive uma mutação com troca do aminoácido. E eu posso ainda causar um problema maior. Eu posso ter uma mutação para um códon de terminação. Olha para esse códon aqui, ó, CAA. Ele identificava um aminoácido. Quando eu chego agora em TAA, ele leva para uma terminação. Você pode estar achando estranho porque não são os códons que você decorou para terminação. É porque o código genético aqui está escrito em RNA mensageiro. Quando a gente está olhando mutação, a gente tem que olhar o DNA. Por que a mutação tem que ter o foco DNA? Porque se a mutação acontecer no RNA mensageiro, ela acontece uma vez num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é lido, é produzido um conjunto de proteínas, 10, sei lá, 1000 proteínas, mas acabaram essas produções, esse RNA mensageiro foi descartado, pronto. O próximo RNA mensageiro que vem tranquilo. Se eu fizer a mutação no DNA, essa é uma mutação mais duradoura. Essa é uma mutação, inclusive, que pode passar adiante se ela acontecer numa célula germinativa, uma célula geradora de gametas. Tá? Então, quais são as mutações que são herdadas? Mutações de DNA e mutações que acontecem em células germinativas ou no zigoto. Porque se acontecer no zigoto, gente, afeta todas as suas células. Olha que lindeza. Então, vamos voltar. Então, eu levei aqui, ó, para a formação, vamos fazer o complementar? O que vai ficar complementar de timina? Complementar de timina é a adenina, maravilha. Complementar de adenina, uracila. Complementar de adenina, uracila. Então aqui a gente tem a sequência AUU, certo? Essa sequência agora que a gente está olhando é uma sequência de terminação. Então por isso que a minha proteína vai ficar menor. Olha que fofinho. Vamos lá agora para o processo de deleção ou inserção de bases. Lembra que eu falei que muda daquele ponto para frente? Então, se eu inserir uma base bem aqui, na sequência que era ACA, ATG, ó, a sequência original lá em cima, ACA, ATG e tudo mais, agora fica ACA, GAT, ó. Eu mantenho o primeiro aminoácido, troco o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aqui fica sem sentido porque fica uma estrutura sozinha. Se eu perder uma base, mesma coisa, a partir do ponto que eu perdi a base, que era bem aqui, ó, era para ser um ATG, ficou ATC, que é a próxima base, eu tenho toda a troca daquela trinca e a troca da trinca seguinte. Se eu fizer a inserção de uma sequência, eu pego uma sequência aqui e eu ensino no meio. Olha só, a minha sequência original, ACA, ATG, CAA e tudo mais,
ela é mantida, só que eu coloquei 3 aminoácidos agora nas posições que antes eles não deveriam acontecer. Isso vai mudar, sem dúvida, o padrão tridimensional dessa proteína, e se mudar o padrão tridimensional dessa proteína, vai acabar mudando também a função que ela executa. Belezinha? Mutações gênicas, então, é isso aí. Mutação cromossômica agora. Como é que a gente vai mudar agora a análise para a mutação cromossômica? A mutação cromossômica agora, eu vou alterar na estrutura do cromossomo. Então vamos relembrar o cromossomo? Constrição primária, que é o centrômero, braço pequeno, braço maior. No braço maior temos 1, 2, 3, 4, 5 genes. No braço pequeno temos apenas 3 genes. Vamos fazer a deleção. Deleção de quem? Por exemplo, do gene D. Então esse indivíduo aqui agora, ele tem um cromossomo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes apenas, quando ele deveria ter 8. E ele perdeu o gene D. O que é um gene? Um gene, minha gente, é isso daqui, ó. É essa sequência normal. Então dentro daquela letra D, o que a gente poderia ter? Toda essa sequência que eu coloquei de base nitrogenada. Então aqui dentro tem várias sequências de base nitrogenadas. Então se eu alterar a sequência inteira, eu estou falando então da mutação na estrutura do cromossomo. O cromossomo ficou menor. Ou o cromossomo ficou maior, por quê? Porque a duplinha BC foi duplicada. Então agora ficou A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Qual o problema para esse indivíduo? Talvez a superexpressão de um gene lhe traga problemas, a superexpressão de um gene não seja muito vantajosa. Talvez ele tenha que ter a expressão desse gene aí com uma menor incidência. Vamos supor que seja um gene que é responsável pela taxa metabólica. Então, se ele expressar demais esse gene, ele pode perder o controle da taxa metabólica. Ou genes que controlam o processo de divisão celular, ele pode ter um descontrole da divisão celular. Então é importante avaliar que ele pode ter essa complicação. Mas na inversão, olha só, a inversão para esse indivíduo não vai ter complicação. Ele tem gene A, B, C, D, E, F, G, H. Aqui ele continua tendo A, B, C, D, E, F, G, H. Para esse indivíduo, essa inversão dificilmente traz qualquer complicação. Onde é que as complicações serão observadas? Quando, por exemplo, esse cromossomo for fazer um processo de crossing over com o seu homólogo. A hora que ele trocar essa partezinha aqui, por exemplo, com a partezinha de cima do seu homólogo, ao invés de trocar A com B de um lado dominante com A com B do outro lado recessivo, vai ficar A com B trocando com A e D. Então tem aí um desbalanço agora. Isso pode estar associado também com o que a gente chama de translocação. Olha o que é a translocação. A translocação é como se fosse um crossing over, só que acontecendo entre cromossomos não homólogos. Olha os cromossomos que ele colocou aqui para sofrer translocação. Um que tem os genes de A até H e o outro que tem os genes de M até R. Então, se eu fizer aqui a troca de AB com MNO naquele indivíduo, em mim, por exemplo, numa célula minha, não deve trazer grandes problemas. Porque eu continuo com os genes A, B, C, D, F, G, H, depois M, N, O, P, Q, R e assim sucessivamente. O problema, de novo, é quando isso agora for sofrer uma segregação independente na formação dos gametas, quando isso daqui for sofrer o crossover. Imagina este cromossomo sofrendo crossover com o cromossomo original. Aí vai bagunçar demais, eu vou ter aqui a sequência AB sendo trocada, por exemplo, com a sequência MN. Entendeu? Então essas translocações são relevantes, não para o indivíduo que apresenta a translocação, mas para quando ele vai fazer células sexuais ou para quando isso daí vai, né, a partir de um processo de crossing over, gerar variabilidade no gametinho. Aqui tem uma outra figura mostrando de uma outra forma as mutações cromossômicas. Vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho, né, um cromossomozinho verde, outro cromossomozinho verde, um rosa e outro rosa. Um pedaço aqui do rosa foi parar lá no verde, então eu fiz uma translocação. Eu posso ter uma deleção, o verde que tinha uma perninha comprida ficou com uma perninha curta. Eu posso ter uma duplicação, tá vendo que o rosa tinha duas perninhas curtas? Ele fica com uma perninha curta aqui, que ficou agora duplicada lá na outra. Então, ó, uma perninha do maior, por quê? Porque duplicou uma sequência que já tinha. Uma inversão, um pedaço que estava para cá do centrômero foi para lá. Translocação, né, outro tipo de translocação. Essa translocação aqui foi do rosa para o verde só. Aqui eu tive uma translocação de um para o outro, do outro para um, chamada de translocação balanceada, porque eu troquei entre elementos, né? Um pedaço do rosa foi para o verde, um pedaço do verde foi para o rosa, como se fosse um crossing over de cromossomos não homólogos. Uma trissomia, que vai ser relevante para o nosso próximo tópico, que é quando eu deveria ter 2 cromossomos de cada tipo, de fato do verde eu tenho 2,
mas do rosinha ou vermelhinho, que está aparecendo aí na tela para vocês, né, eu tenho 3 cópias. E uma poliploidia. Muita gente tem dúvida da diferença de trissomia para poliploidia. Qual é a diferença de trissomia para poliploidia? A diferença de trissomia para poliploidia é a seguinte: trissomia é um único cromossomo que tem 3 cópias em um genoma diploide ao invés de ter 2. Enquanto que na poliploidia eu tenho todos os cromossomos com uma cópia a mais. Então imagine uma célula humana, 2n igual a 46 é uma célula normal. Se ela tiver um cromossomo a mais, ela fica 2n igual a 47. Se ela tiver agora todos os cromossomos com uma cópia a mais, ela vai ficar 3n igual a 69. Percebeu que a outra na trissomia ficou 2n e 47? Ela continua sendo diploide, só que um dos cromossomos está a mais, então o que era para ser uma dupla acabou se transformando em um trio. Beleza? É o que a gente vai ver aqui agora no finalzinho nessa aula de citogenética. Essas mutações cromossômicas, então, podem ser do tipo aneuploidia. O que é uma aneuploidia? É a variação de um cromossomo no pacote daquele indivíduo que deveria ter as suas condições cromossômicas respeitadas. Por exemplo, seres humanos aqui deveriam ter 46 cromossomos. O que a gente observa? 47 ou 45. Quando tem cromossomos a mais, chamamos de trissomia. Quando temos cromossomos a menos, chamamos de monossomia. Por que não está anotada aí a nulissomia, quando a gente tem 2 cromossomos a menos? Porque ela é inviável para o ser humano, não dá para sobreviver, não existe nenhum ser humano que a gente conheça com 2 cromossomos a menos, certo? A gente só tem um caso de um cromossomo a menos que é possível, que é o caso da síndrome de Turner. Perceba que na síndrome do Y, aqui está anotada, só para ficar claro, né, que quando tem um X só e nenhum outro cromossomo sexual, é viável. Quando tem um Y só e nenhum outro cromossomo sexual, é inviável. E a gente tem também as trissomias. Trissomias que são não sexuais ou autossômicas, do 21, do 18 e do 13. E trissomias que são sexuais. Síndrome do triplo X, Klinefelter e duplo Y. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então a gente tem aqui a imagem do cariótipo de um indivíduo com síndrome de Down, né? O cariótipo nada mais é do que uma fotografia deste indivíduo com as suas células em metáfase. E aí você tem o cromossomo sendo colocado, né, numa condição de maior condensação. Você tira a foto e organiza por tamanho. Então, par número 1 do pai e da mãe, o par número 2 do pai e da mãe, o par número 3 do pai e da mãe, e assim sucessivamente. E aí você observa que aqui, ó, temos 1, 2, 3 cópias do cromossomo 21. Então é a trissomia do 21, que foi descrita pelo Down, por isso síndrome de Down. Traz várias alterações, como essas alterações que a gente reconhece na face, que estão associadas às pálpebras, está associada à posição do lábio, ao tamanho da língua, traz alterações, né, da estrutura cardíaca, do sistema cardiovascular, sistema digestório e vários outros, por isso é uma síndrome, é um conjunto de várias pequenas coisinhas, mas isso é um conjunto de todos os portadores da síndrome do 21? Não. É de 95% deles. O que são os outros 5%? Os outros 5% é aqui, ó, 3,5% dos casos, translocação. Então, um pedaço do cromossomo 21 vai parar, por exemplo, no cromossomo de número 14. Esse pedaço do cromossomo 21 que vai parar no cromossomo 14, naquele processo de translocação, para o indivíduo, ele pode não trazer grandes complicações. Mas quando ele vai produzir gametas, vamos supor que ele leve um cromossomo 14 normal e um cromossomo 14 que tem uma fração a mais do 21. Então eu vou ter genes do 21 no cromossomo 21, no outro cromossomo 21 e no cromossomo 14. Nessas condições, você tem um caso de translocação explicando mais ou menos 3,5% dos casos. Tudo isso para explicar as diferenças entre os portadores de síndrome de Down, que eles não têm todos a mesma incidência, eles variam em incidência da síndrome de Down, de, vamos chamar de profundidade com que a síndrome os afeta. Então, se você tem, né, essa trissomia livre aqui, vai depender de genes dominantes e genes recessivos. Se você tem translocação, vai depender do tamanho do pedaço que foi translocado. E ainda tem 1,5% dos casos explicado não por meiose, mas explicado por mitose, que é o caso do mosaicismo. O que é esse caso do mosaicismo? Vamos entender o seguinte. Vamos pensar então que toda essa trissomia aqui aconteceu
numa meiose incorreta. Ao invés de eu separar dois cromossomos 21 que eram homólogos na anáfase 1, eu os mandei juntos. Então um cromossomo tinha duas cópias do 21, outro cromossomo tinha mais uma cópia, pronto, fiquei com uma trissomia. No caso do mosaicismo é o seguinte, imagina que eu tenho lá, formei o zigoto normal, 46 cromossomos, perfeito, né? Quando esse cromossomo sofre, essa célula, esse zigoto sofre a primeira divisão, essa célula daqui continua com as suas divisões normais, mas essa outra célula aqui, por exemplo, ela sofre uma disjunção inadequada durante a anáfase da mitose. E todas as suas células filhas terão uma contagem inadequada de cromossomos. Eu posso ter células com cromossomos a menos e eu posso ter células com cromossomos a mais. Então vou ter uma mistura de células com um número ideal, certo, de cromossomos, com células que vieram da não disjunção da mitose. Então essa é a explicação para 1,5% dos casos de síndrome de Down. Vamos passar pelas outras síndromes agora, que é um pouco mais rápido. Essa é a síndrome de Patau. Uma das coisas que a gente observa é o lábio leporino, que se estende até o palato, levando a fenda palatina, além de alterações cardiovasculares, digestivas e outras seríssimas que dificilmente permitem que o indivíduo ultrapasse a idade da primeira infância, e ela é causada pela tripla presença do cromossomo de número 13. A gente tem também a trissomia do 18. Trissomia do 18, né? No recém-nascido a gente tem essa alteração aqui do formato da cabeça, uma mandíbula menorzinha, também alterações de caráter cardiovascular e sistema digestório, que também impedem esse indivíduo de ultrapassar muito além da primeira infância, de chegar à adolescência. Dificilmente eles vão se reproduzir, né? E aqui ó, a gente observa 1, 2, 3 cópias do cromossomo de número 18. Síndrome de Turner. É uma síndrome que afeta agora cromossomo sexual. A gente percebe que os autossômicos são todos mantidos íntegros, e onde era para eu encontrar 2x ou um x e um y, eu encontro só um cromossomo X. Vai formar um indivíduo do sexo feminino. Esse indivíduo do sexo feminino vai ter ovário subdesenvolvido, vai ter infantilismo genital, não vai ter ciclo menstrual, não vai ter menstruação, vai apresentar a inserção aqui ó, da pele do pescoço, que vai permitir a formação de um pescoço chamado de pescoço alado, baixa estatura, mas também com intensidade variável entre os indivíduos. Pode ter algum efeito sobre a capacidade cognitiva, mas também pode passar sem nenhuma alteração na capacidade cognitiva. Indivíduo estéril, indivíduo infértil, não consegue se reproduzir. Síndrome de Klinefelter, síndrome que tem ali um cromossomo X acompanhado de 2 cromossomos Y, certo? Leva um indivíduo que tem testículos reduzidos, leva tipicamente ao infantilismo genital também, com uma estrutura corporal que fica entre o masculino e o feminino. Então olha só, 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, uma alteração de natureza, né, de cromossomos sexuais. Quando você observa, né, o padrão corporal, por que ele fica entre o masculino e o feminino? Porque tem pênis, porque tem testículos, porque não tem útero, tem as ancas largas, o quadril largo, e apresenta, por exemplo, a ginecomastia, a formação, o desenvolvimento de seios, que faz parte do conjunto dos caracteres sexuais secundários femininos. Vamos observar um detalhe aqui que precisa ficar claro. Este indivíduo aqui, apesar de ser uma mulher, um indivíduo do sexo feminino, não tem corpúsculo de Barr. O que é o corpúsculo de Barr? É o segundo cromossomo X condensado, compondo a heterocromatina, que a gente viu na aula de núcleo. Certo? Então é uma mulher sem corpúsculo de Barr. Se a gente observar aqui, é um homem com corpúsculo de Barr. Por que ele é um homem com corpúsculo de Barr? Porque dos 2 cromossomos X, um fica condensado e o outro fica ativo. Então ele é homem com corpúsculo de Barr. Qual é o padrão esperado? Mulher tenha 1 corpúsculo de Barr e homem tenha 0 corpúsculo de Barr. Esta é uma mulher com 0 corpúsculo de Barr, este é um homem com 1 corpúsculo de Barr. Sacou? E as duas últimas trissomias para a gente terminar essa aula de citogenética. Síndrome do triplo X leva à formação de um indivíduo do sexo feminino, muitas vezes sem nenhuma alteração fenotípica. E aqui a síndrome do duplo Y, tem 47 cromossomos ao todo, 2 cromossomos X e um Y, um indivíduo, portanto, do sexo masculino. Tem corpúsculo de Barr aqui? Tem. Quantos? 2. Por que 2 corpúsculos de Barr? Porque o corpúsculo de Barr é o segundo cromossomo X em diante que fica condensado. Então, sempre um cromossomo X fica ativo. Olha lá, síndrome de Turner. Um cromossomo X ativo e nenhum para ser condensado. Pronto.
Síndrome de Klinefelter, um cromossomo X ativo, um cromossomo X condensado, um corpúsculo de Barr. Síndrome do triplo X, um corpúsculo de Barr aqui, outro corpúsculo de Barr aqui e um cromossomo X ativo aqui. Então, 2 corpúsculos de Barr e um cromossomo X ativo. E no duplo Y, é um homem com um... Ih, tá errado aqui. Eu coloquei síndrome de Klinefelter. Mas, perdão, dá pra entender. Então vai ser aqui, ó, um cromossomo X com 2 cromossomos Y. Na verdade, isso daqui é a imagem do indivíduo de Klinefelter, mas tudo bem, né? Então, um cromossomo X com 2 cromossomos Y. No PDF que eu vou mandar pra vocês, vou mandar certo. Então faz de conta que tem 2 Y aqui, ó. E é um homem que não tem corpúsculo de Barr. Beleza? Vou apagar aqui o erro com a minha cabeça. Um forte abraço e até a aula de divisão celular.